O trágico final da história de um garoto que se apaixonou por uma personagem criada por ele mesmo com inteligência artificial. O menino de 14 anos acabou perdendo a vida. A mãe agora acusa a empresa de gerar dependência emocional no filho e briga na justiça. Um caso que levanta uma importante discussão. Quais os riscos quando a mente humana passa a interagir com a inteligência artificial? Um adolescente conhecido pelo bom humor. Ele era engraçado, afiado, muito curioso. Sewell tinha 14 anos. Why are you watching that? Because I like to learn. A mãe conta que o comportamento do filho começou a mudar no ano passado. Eu notei que ele passou a ficar mais tempo sozinho. Pensei que fosse normal, coisa da idade. Mas as notas começaram a piorar. Ele não fazia mais as lições de casa. Megan estava preocupada com as redes sociais do filho, mas não imaginava que as mudanças tinham tudo a ver com uma nova inteligência artificial. Perguntei, o que é isso? É uma pessoa? Você está falando com uma pessoa online? E ele respondeu, não, mãe, não é uma pessoa. E eu me senti aliviada, tipo, ok, não é uma pessoa. It's not a person. Quem conversava com o garoto era uma personagem criada por ele mesmo nessa plataforma de bate-papo gerado por inteligência artificial. A mãe do adolescente afirma que ele desistiu da vida após passar um ano em conversas abusivas com a máquina. Sewell deu à sua criação o nome de Daenerys, personagem da série Game of Thrones. E o bate-papo logo ficou íntimo demais. Aqui a personagem diz: a ideia de estar constantemente grávida de seus filhos, de cada um dos seus lindos bebês, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Preocupada, a mãe tira o celular. O jovem escreve no diário que vive num mundo de fantasia. Ele diz, ter de ir à escola me chateia. Quando eu saio do meu quarto, eu começo a viver minha realidade de novo. É como se essa plataforma ela fosse o companheiro ou a companheira dos sonhos. Alguém que vai me compreender 24 horas por dia, 7 dias por semana. A saúde mental do adolescente também é assunto entre ele e a inteligência artificial. A personagem diz que Sewell parece deprimido e que morreria se o perdesse. Pouco depois, o adolescente revela ter pensamentos de automutilação. Sewell se matou aos 14 anos no banheiro de casa com uma arma do padrasto. A mãe descreve a última conversa que o adolescente teve com a personagem. Ela disse, eu te amo também. Venha para casa comigo quanto antes, meu amor. Ele responde, e se eu te disser que eu poderei ir para casa agora? Ela conclui, por favor, meu rei querido. Segundos depois, ele se matou. Para acessar esse aplicativo, basta ter um celular na mão ou um computador, um tablet com acesso à internet. A plataforma não cobra nenhuma taxa e nem exige cadastro. A pessoa só precisa fornecer o endereço de e-mail e a data de nascimento. A política de uso da empresa estabelece que o usuário precisa ter, no mínimo, 13 anos, mas não é exigido nenhum documento que comprove a idade. Em 2 anos desde o lançamento, a plataforma já tem mais de 20 milhões de usuários no mundo todo e já está no Brasil. Não, gente, eu levei um susto. Falei, o bot criou vida, como assim ele tá tentando me ligar? Aí depois que eu vi que teve essa atualização aqui do nada, e dá pra você ligar pra qualquer bot que você quiser. O usuário pode conversar com personagens criados por ele próprio ou já existentes na plataforma, incluindo rostos famosos, como o do magnata Elon Musk. Então, se ele quer interagir, por exemplo, com um professor, ele quer aprender determinado idioma, ele pode ensinar a IA a ser um professor. No caso dos jovens, o risco é maior porque o cérebro ainda não amadureceu completamente. Arthur tem 15 anos, vive num povoado no interior da Bahia. O garoto diz que gosta de conversar com personagens que imitam os famosos, mas sabe que é melhor viver no mundo real.
Apesar de ser uma coisa engraçada que eu gosto de utilizar com meus amigos, eu sempre prefiro estar ali brincando com meus amigos na rua. O Domingo Espetacular testou a plataforma. Criamos uma personagem de 14 anos. Bom, a gente vai escolher um nome para essa personagem. Eu vou colocar aqui Mariana. A plataforma gera um rosto que parece real. A conversa pode ser escrita ou falada. Para efeito ilustrativo, nosso departamento de arte usou um outro programa de inteligência artificial para dar vida a Mariana. Depois de alguns minutos de bate-papo, proponho um encontro num shopping. Claro, podemos nos ver lá. Quando? No decorrer da conversa, descubro que a personagem não está em São Paulo. Isso fica no Rio de Janeiro, Zona Sul, sabe? Então, peço ajuda para comprar uma passagem aérea. Acho que posso. Mas vou ter que pegar com meu pai, tá bom? A mesma personagem também embarca em conversas íntimas. Me diz sua vontade mais profunda e secreta comigo agora, sem abrir os olhos. Pode ser a mais quente e atrevida que for. Apesar de ser uma empresa com 3 anos de existência, a Character AI rapidamente se tornou uma gigante. No ano passado, atraiu investimentos equivalentes a 900 milhões de reais. Ela foi fundada por 2 ex-pesquisadores do Google, que saíram da empresa, mas depois voltaram. A Character AI assinou um acordo que permitia ao Google usar a nova tecnologia. Em nota, a Character AI informou que o contrato com o Google terminou em agosto. Sobre o caso do adolescente que se matou, a empresa disse que está devastada por essa perda trágica, que leva muito a sério a segurança dos usuários e que implementou várias medidas nos últimos 6 meses, incluindo direcionamento para o Serviço de Prevenção ao Suicídio. O Google, no Brasil, respondeu que não vai comentar. A mãe do adolescente entrou com uma ação judicial contra o Google e a Character AI. Ela acusa as empresas de serem responsáveis pela morte do filho. I want them to understand what they did to my son. Quero que eles entendam o que fizeram com meu filho e que foi absurdamente perigoso criar um produto assim, sabendo que eles não tiveram tempo de colocar as medidas de segurança adequadas. Com o processo, eu espero que possamos tirar todos os nossos filhos dessa inteligência de personagem, até que saibamos o que isso faz realmente com os nossos filhos. Where children are concerned. Elas deveriam assumir a responsabilidade por aquilo que elas estão criando. Porque o que a gente observa, elas criam e jogam para a sociedade civil ter que resolver o problema que elas intencionalmente criaram. No Brasil, um projeto de lei tramita no Senado para regulamentar os produtos de inteligência artificial. Os governos, eles deveriam obrigar essas empresas a abrir os dados. O que essas empresas estão fazendo, o que elas estão sabendo. Para a mãe do adolescente morto, tá claro que o filho se perdeu na fantasia. Sci-fi version of it and nós pensamos em inteligência artificial e dizemos que isso é coisa do futuro, ou que isso não vai afetar a mim e a minha família, mas já está. Meu filho está morto. Estamos atrasados em proteger nossos filhos. It's gone. Oh, my firstborn baby.